atender aqui as demandas pessoalmente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Divino. Satisfação estar com vocês aqui. Um bom dia especial ao internado que nos acompanha. Pois bem, então, Divininho, a sua pergunta, meu querido. Bom dia, doutor Alan. Um prazer falar com o senhor novamente. É que pediram que eu fizesse essa pergunta ao senhor no dia de hoje. A pessoa pagou um determinado valor no início da sua contribuição, né, por um bom período, aí, acho que 6 ou 8 anos, e depois ele veio a pagar um valor menor. Como que fica a questão do cálculo para a aposentadoria? Okay. Satisfação é toda minha falar contigo, Divino. É o seguinte, a aposentadoria ela é calculada pela média aritmética de todo o período contributivo. Então, aquele período que ele pagou por maior, ele vai entrar na média. O período menor também vai entrar na média, baixando ela, certo? O que é importante aí nesse caso? É importante ele entender qual que é a média da contribuição dele, para a partir de então ele fazer um planejamento previdenciário, ver se aumentar vai ter algum reflexo positivo no futuro ou não. Porque conforme o período que ele está pagando aí a menor, pode ser que não tenha esse reflexo positivo para frente. Alexandre Borges, nosso gestor feroz, 7h46 é a sua pergunta. Doutor Alan, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Grupo Lance. Doutor, eu gostaria de saber uma pergunta minha, né, que eu tenho essa pergunta. Eu joguei basquete, né, por muitos anos profissionalmente e também de forma amador, né, já que no Brasil não existe esporte profissional sem ser o futebol, infelizmente. Lá atrás, com 12 anos, eu já recebia pela Caixa uma forma de pagamento. E tem várias pessoas hoje também aqui no Goiás recebendo essas formas de fomento, né, através do Estado. Há como receber aposentadoria sobre esse salário pago do esporte? É o famoso auxílio atleta? Existe uma retenção? Porque, se não me falha a memória, lá atrás tinha uma coisa que a Caixa mesmo pegava, né, no nome da pessoa, no CPF da pessoa. Mas eu tenho atletas de 13 anos. Isso aí já vai começar a contar na Previdência lá na frente? Ou lá na frente ele pode vir requerir esses pagamentos? Alexandre, também é uma satisfação falar contigo, tá? Obrigado aí pelas boas-vindas. Alexandre, se existir, isso aí é um fato até inovador, até interessante, bem isso aí que você está colocando. Acho que a gente pode até aprofundar mais sobre esse aspecto. O que acontece? Se existir o recolhimento do INSS, isso aí vai gerar contribuição previdenciária. Tem alguns fatores aí que tem que ser analisado também. A idade de 12 anos não estaria enquadrado como menor aprendiz, que é a partir de então que as contribuições começam a valer. Mas é uma questão bastante interessante, uma questão que confesso que é a primeira vez que recebo uma pergunta dessa natureza, primeira vez que tem um questionamento assim, e eu acho que vale sim uma boa investigação nisso, até para saber se tem os recolhimentos previdenciários, se não tem, e a partir de então aí aprofundar nisso, porque se realmente existir os recolhimentos previdenciários, ou seja, o desconto para a Previdência, é um bom caminho aí para que isso seja válido e que seja contado como tempo de contribuição. Doutor Alan, o governo federal atual tem lançado algumas campanhas que têm beneficiado aí as categorias, aquelas chamadas medidas populares. Numa delas agora, lançou agora, essa semana, inclusive, certo? Uma celeridade com o INSS, que a gente sabe que hoje já vem de tempo, né? De muitos anos, não é nem do governo passado, nem desse, é de muitos anos. O nosso INSS está sucateado. O senhor acredita que, para os senhores que trabalham nessa área previdenciária, com essa demanda e essa mazela que nós temos hoje de atendimento, o que se dá para fazer? Quais são as medidas que realmente serão eficazes para que o cidadão brasileiro possa ser beneficiado com a aposentadoria, com o auxílio emergencial, com o auxílio de saúde, suportado aí por esse órgão que é o INSS? Fábio, você fala muito bem quando demonstra esse sucateamento, principalmente do quadro humano da Previdência Social. Algo que foi alertado lá atrás, bem lá atrás mesmo. Não é culpa nem do governo passado, nem do atual que está recebendo, mas lá atrás isso foi alertado e não tomaram nenhuma medida para recomposição desse quadro. O que o atual governo tem buscado? Ele quer retomar o bônus de produtividade, ou seja,
Quanto mais trabalhar, quanto mais despachos foram feitos, quanto mais análises foram feitas dos pedidos de aposentadoria que estão aí aguardando só uma resposta da Previdência Social há muito tempo, essa fila, cada vez que se vai dosar ela, ou seja, que se vai verificar qual que é o tamanho dela, o número aumenta. Já tem se falado que essa fila ela está aí na ordem de 5 milhões, não são números oficiais, mas são que estão falando, ou seja, são 5 milhões de brasileiros aguardando uma resposta da Previdência Social, se esse número de fato for verdadeiro, se de fato ele for real. E aí o governo quer buscar esse bônus da produtividade, ou seja, quanto mais se despachar, mais ele vai receber por isso o servidor. Agora, o que acontece nisso que pode ser um grande problema? Despachos que não tenham análise correta, ou seja, que vai negar um benefício que seria devido ao segurado. E se isso for unicamente para acelerar e fazer essa entrega, ou seja, para acabar com essa fila e que as análises não sejam corretamente feitas, aí pode ser que, na verdade, esteja eliminando um problema e gerando outro. O Magdo Lara, doutora Ala, está perguntando aqui na nossa transmissão: eu fui efetivo da prefeitura por 9 anos, concursado, e 4 anos na Câmara de Vereadores de Formosa, contrato. O contrato serve para fins de aposentadoria, doutor Alan? Serve sim. Esse contrato, com certeza, a grande maioria dos casos, ele teve recolhimento, e esse recolhimento é para o INSS, certo? O que ele pode fazer? Se ele, e aqui caminha também por aquilo que nós começamos a falar aqui da pergunta do Divino, do vereador Divino. Ele tem que fazer um planejamento previdenciário para saber qual o tempo de contribuição que ele tem lá no INSS. Como ele fala aqui que foi efetivo 9 anos na prefeitura, e se ele ainda continua lá como efetivo, se vai compensar ele pedir uma CTC no INSS, que é a certidão de tempo de contribuição, levar esse tempo lá para a prefeitura e fazer uma averbação para aumentar o tempo de contribuição dele lá. Mas isso ele precisa analisar se compensa ou não. Ou se compensa até no futuro, talvez ele tenha as 2 aposentadorias. Pois bem, 7h52, Alexandre Borges, e a sua pergunta. Estamos ao vivo com o advogado previdenciário, doutor Alan, direto de Goiânia. Doutor Alan, eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, no sentido já de estrutura. É uma mãezinha que está lá na periferia, ela tem um filho doente, acamado, e ela não consegue vir até os órgãos responsáveis para requerer os seus direitos. Existe alguma ferramenta do governo que vá até essa mãe, que ela pode pedir, algo que ela possa fazer, ligar e pedir para essas pessoas irem lá e fazer esse atestado, né, da deficiência, enfim, todo o processo que são necessários aí no INSS? Sim, existe sim. Dentro da Previdência Social já existe uma possibilidade, isso já é de algum tempo, de as pessoas que estão acamadas, que não conseguem se locomover, que o ato pericial, que o ato de avaliação social, ele seja feito lá na casa da pessoa. Basta requerer isso junto ao meu INSS. Olha a hora certa, 7h53, 7h53. Dessas novas leis aí, doutor, para o nosso ouvinte, telespectador, para o nosso internauta, o que se dá para encher de esperança ou o que não se pode encher de esperança? Porque a gente sabe que é tanta dificuldade e nós agora vamos entrar numa seara, eu vou entrar numa seara ainda mais difícil. Nós nessa área do senhor aí, tem tanta especulação, tem tantos aqueles que são chamados aventureiros, não é só na sua área de advocacia, em todas, mas como nós estamos tratando do assunto, eu preciso de fazer aqui uma puxada, porque assim, a pessoa contrata muitas vezes um escritório de advocacia ou advogado e ele não tem as manhas, ou ele não tem o conhecimento, certo? E aí o que já é enrolado passa a ficar mais enrolado ainda, doutor Alan. É verdade, isso acontece, como bem disse, Fábio, em todos os segmentos, né? O que a gente sempre recomenda é que procure o advogado especialista da área, aquele que conheça, aquele que tenha já um know-how com o assunto, que já tenha um largo tempo de experiência, seja qual área for, se for numa área de família, se for numa área de consumidor, se for numa área a previdenciária, que é a área que atuo, e quero reforçar que Formosa, conheço vários advogados de Formosa, e Formosa é muito bem assistida por advogados previdenciaristas, tem advogados muito bem qualificados, muito bem preparados para isso também.
E aí, o que a gente sempre recomenda é o seguinte, aquele velho ditado, Fábio, cada macaco no seu galho. Ou seja, não dá para contratar um advogado que seja especialista em direito tributário para fazer um pedido de uma aposentadoria. Se ele não tem aquele conhecimento, certamente ele não vai ter a mesma entrega daquele que já é especialista, certo? O que não impede ele de fazer o trabalho. Mas sempre fica essa recomendação aí de buscar, e não somente no campo da advocacia, como você bem falou, Fábio, também você vai para o campo da medicina, vai para o campo da engenharia, vai para o campo assim, de todas as outras atividades que são feitas. A questão da legislação, nós tivemos duras mudanças a partir da reforma de 2019, né? A reforma da Previdência de 2019, ela trouxe mudanças significativas, reduziu muito o valor da pensão por morte, a aposentadoria por invalidez tem que ser algo muito bem pensado hoje, muito bem programado, porque ela também reduziu o valor da aposentadoria por invalidez, e por aí vai uma série de outras mudanças, né? Esticando o tempo da idade para a mulher, acabando com a aposentadoria por tempo de contribuição, que antes era 30 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher, 35 anos de contribuição para o homem, independente da idade, isso não existe mais, só existe para aqueles que preencheram esse requisito até 12 de novembro de 2019, e aqui fica o grande alerta, não dá para tratar a questão previdenciária com amadorismo, é necessário fazer um planejamento previdenciário. Para se ter noção, ontem mesmo eu fiz um planejamento previdenciário para uma servidora pública e chegamos a uma conclusão de que ela também recolhe para o INSS, ela também é segurada do INSS. Chegamos a uma conclusão de que ela contribuir com o salário mínimo, ela vai ter um benefício de X valor e que se ela fizesse uma contribuição maior, esse X valor seria pouco maior do que ela iria investir ao longo do tempo, ou seja, que não compensaria. Então, é necessário fazer conta. Se não fizer conta, você pode estar rasgando dinheiro, jogando dinheiro fora. Pois bem, dentro dessa reforma, eu vou passar para o Alexandre fazer a sua pergunta final, mas dentro dessa reforma previdenciária que o senhor falou de 2019, alguns estados não aceitaram ou não estão aceitando. A exemplo do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal mandou agora um projeto-lei para a Câmara Legislativa, certo? Alterando a idade de 65 para 60 da mulher. Tem embasamento de jurisprudência os estados ser maior do que a federação, doutor? No caso dessa reforma, sim, porque foi uma reforma que excluiu os estados e os municípios. Então ficou a critério de cada estado promover a sua reforma, não podendo superar as regras da Constituição Federal, ou seja, não pode estabelecer uma idade maior do que 65 anos para o homem, maior do que 62 anos para a mulher. E a mesma coisa os municípios. Então, essa reforma, quando ela foi feita em 2019, o projeto inicial seria que ela fosse simétrica, ou seja, que ela fosse tanto para a União, Estado e municípios. Mas aí, no decorrer da discussão, os estados e os municípios foram retirados. Pois bem, tá aí então, Alexandre Borges, a sua pergunta final, são 7h58. Ô, doutor Alan, eu estou recebendo no INSS, aí de repente me cortam o meu INSS, né? Eu deixo de receber. Aí a justificativa falam que colocou a data errada. Colocaram a minha data de entrada no INSS e colocaram outra data de nascimento errado e o nome da minha mãe. Digitaram errado. E aí deu um problema no processo lá e aí cortaram o meu pagamento. Qual que é o procedimento que eu devo fazer? Além de entrar com processo para voltar a receber, eu posso processar o INSS por erro, por falha? Entendo que sim. Inclusive, é arbitrário a suspensão de um pagamento em decorrência disso. Por quê? Porque primeiro o segurado deveria ser notificado para corrigir essa falha, que é uma falha administrativa normal, muito simples de ser corrigida. Nada que afetaria a suspensão de um pagamento de uma aposentadoria ou de qualquer benefício que esteja recebendo, justamente porque não está diante de uma fraude, não está diante de uma irregularidade, nada. Ou seja, algo que é apenas um ajuste de dados, ou seja, apenas uma atualização cadastral. Então, nesse caso, entendo que é perfeitamente possível sim, Alexandre. 8 em ponto, muito obrigado, senhor, pela participação maiúscula na manhã dessa quarta-feira. Hoje são 19 de julho. Eu que agradeço, Fábio, sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço muito aí sempre a cordialidade com que você me recebe, Divino, Alexandre, o Maurício não pôde estar presente aqui, hoje, está vindo aqui para Goiânia, até desejo a ele
uma viagem abençoada aí, que Deus abençoe a viagem dele, tanto de ida quanto de retorno. E quarta que vem estamos aqui de novo, com muita satisfação e muita alegria. Grande abraço, fica com Deus, até a próxima oportunidade. 8 em ponto aqui na Rede Lance. Daqui a pouco, após o intervalo, nós temos mais gente boa para falar com a gente. Agora tem uma notícia aqui, um informativo da Portal do Sol. Infelizmente, nota de falecimento. A funerária Portal do Sol comunica com pesar o falecimento de seu associado, a dona Juliette Pereira Batista, esposa do senhor Jorge Bernardes. O corpo está sendo velado na Casa Velatória número 1, de onde sairá em cortejo hoje às 11 horas até o cemitério central. Por mais esse ato de fé e caridade cristã, a família enlutada agradece a presença de todos. Informou a funerária Portal do Sol. Esta é a Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura Rádio Lance FM, canal 251, frequência 98,1 FM, situada na Avenida Tancredo Neves, número 650, Cidade de Formosa. Lance FM, apoio cultural. Goianão Pneus e Centro Automotivo Goiano. Fale com o compadre Igor ou Zé Rosa. O compadre Igor não perde negócio. Pneus 175-6513 ou 175-6514 a partir de R$240. Pneus Michelin, nacional, importado Remold. Pneus Aro 15 a partir de R$250. Fale com o compadre Igor e revise o seu veículo. Correia dentada, escapamento, super troca de óleo, freios, amortecedores, mecânica em geral e autopeças. 3631-3088 ou 99831-7045. Avenida Ferroviária número 40, próximo ao EG. Fale com o compadre Igor. O compadre Igor não perde negócio. Goianão Pneus e Centro Automotivo Goiano. Educacional CTS, novas turmas em agosto. Curso técnico de radiologia EAD, 19 vezes de R$235, mais 2 vezes de R$350. Vagas limitadas, garanta já a sua. Educacional CTS, Unidade Formosa, Goiás. Avenida 6, ao lado da Cerradão Agro. Parque Laguna, 3631-8538. Educacional CTS. Quem tem lance tem tudo. Adventure Ecopark. Você sabia que Formosa possui uma fazendinha dentro da cidade? Não? Pois é, o Adventure Ecopark proporciona diversão ao ar livre para toda a família. O Adventure Ecopark traz a vivência do campo para seus filhos.